Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Rodrigo, aos familiares de Amanda que vêm hoje para consagrar-se a Nossa Senhora, sob o título especial de Nossa Senhora da Piedade, vocês que aqui estão no Santuário Basílica, e obviamente vocês que nos acompanham pela Rede Minas, pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube. Na liturgia de hoje, de um modo muito particular, quando olhamos para a carta de São Tiago, uma pergunta pode ser lançada a todos nós. Nós somos salvos pela fé ou pelas obras? Pelo que fazemos? Alguns debatem-se e debatem uns com os outros, tentando responder a essa pergunta. Alguns dizem que o fundamental é a fé. Temos que crer. Mas aí, infelizmente, existe uma cisão, uma separação entre aquilo que dizem crer e os compromissos que assumem no dia a dia. Existem outros, no entanto, que com uma perspectiva meramente assistencialista ou prática, dizem que o importante é nós vivermos, fazermos o bem, e não importa a fé. Pois bem, cada uma dessas noções estão marcadas por um modo de olhar para nosso Senhor Jesus Cristo. E, infelizmente, as duas estão equivocadas. Se em Isaías nós ouvimos o servo do Senhor, que aparece ao longo do segundo Isaías, de um período onde o Senhor tem que consolar o seu povo, e busca consolar o seu povo diante de todo o sofrimento que vive, o servo sofredor ou o servo do Senhor vai dizer: Ele abriu meus ouvidos. E eu, porque ouvi sua palavra, eu não desviei o meu rosto das consequências de me fazer servo da sua palavra. E porque eu não me esquivei do compromisso que assumi,
eu me coloco agora à disposição. Quem quiser opor-se àquilo que eu proclamo, que é a palavra de nosso Deus, que se apresente, porque não tenho medo, nem mesmo do que possa acontecer. Porque Ele mesmo vai dizer: ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Eu não desviei o rosto de bofetões e cusparadas para dizer uma única coisa: eu, ainda que tenha sido martirizado e sofrer, ainda que isso aconteça, eu não me desvio da fidelidade ao Senhor. Isaías assim nos fala. Mas nem sempre nós estamos plenamente conscientes do que significa seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, seguir a palavra de nosso Deus, porque o nosso seguimento pode ser marcado por essas duas coisas. O crer. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas é só aqui. Cabeça. Ou, não, o importante é o que eu faço. Também é um problema aqui. Porque eu olho para Jesus somente como alguém que tem que resolver os problemas. A carta que nós temos de São Tiago, ele vai dizer o seguinte: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. É um jargão no qual todo texto fora de contexto se torna um motivo de pretexto para justificar qualquer coisa. Mas ao contrário, é só para lançar uma tempestadezinha. Lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz o seguinte: é pela graça que fostes salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ora, então, aparentemente, São Tiago e São Paulo estão se contradizendo. Concordam comigo? Porque um fala, o importante, eu vou mostrar o que eu creio pelas obras, eu vou mostrar a minha fidelidade a Deus pelas obras. O outro, aparentemente, diz o seguinte: não, o que na verdade não importa são as obras, é a minha fé. E volto a dizer, a partir do olhar que lançarmos para Jesus Cristo, essas duas compreensões equivocadas podem nos nortear. E, infelizmente, no tempo atual, elas estão sendo motivos para muitas coisas e muitas incoerências. Permitam-me. Jesus diz a seus discípulos: o que eles estão falando de mim? E muitos falaram muitas coisas. Alguns, inclusive, disseram: o Senhor, na verdade, é um homem que está falando novamente a palavra para todas as pessoas. É um profeta. Mas Pedro vai dizer: o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o Filho de Deus. Duas visões completamente diferentes. E será fundamental nós nos aproximarmos muito bem de nosso Senhor Jesus Cristo para entendermos bem o que significa então. Meus caros, é importante nos lembrarmos o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 3, versículo 28. Ele vai dizer o seguinte: consideramos, pois, que o ser humano é justificado, é salvo pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que significa? Em Jesus Cristo, tudo que nós devíamos foi apagado.
Em Jesus Cristo somos reconciliados com o Pai. É por causa de Jesus Cristo, aquele que dá a vida por nós, aquele que assume a cruz, aquele que nos indica um caminho novo e vai dizer hoje no Evangelho: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ele que deu a vida por nós, Ele é quem nos salva. E nós não somos em nada merecedores disso. É tudo gratuito, por amor, de graça. Ele nos oferece aqui. Porém, São Paulo tem um momento no qual ele debate com algumas pessoas que vão dizer o seguinte: não basta o que Jesus Cristo fez. Nós temos que cumprir todos os ritos do Antigo Testamento. Por isso a discussão sobre a circuncisão, obediência de determinadas regras. E, na verdade, ele está dizendo o seguinte: não importa, não são as observâncias simplesmente das regras e das liturgias judaicas, o que importa é o seguinte: você, acolhendo a Jesus Cristo como seu Senhor, deixar com que Ele modifique a sua história, de tal modo que, renunciando-se a todo dia para fazer a vontade dEle, você assuma a cruz, que é a missão de fazer com que a minha e a sua, a nossa vida, corresponda à grandeza do mistério ao que fomos chamados e do qual, pelo batismo, já participamos. Fazermos com que o mundo se transforme no sonho de Deus. Obviamente, se isso tem uma mudança dentro de mim, como quando, por exemplo, uma criança nasce numa casa, tudo muda. Como então, se eu não encontro com Jesus Cristo e Ele é o Senhor da minha vida, como as minhas práticas não mudam? Percebam, tem uma dimensão interna que precisa também ser, que transforma o modo de viver por fora. E é isso que São Tiago está dizendo. Se vocês acreditaram em Jesus Cristo, então vocês têm que ter a capacidade de olhar para as pessoas além e buscar cada dia olhar além daquilo que se apresenta. Vocês não podem fazer acepção de pessoas. Todas devem ter a mesma dignidade. E se, portanto, vocês acreditam em Jesus Cristo, as obras, o viver de vocês, por causa da fé em Cristo que transformou a vossa vida, fará com que vocês possam, no dia a dia, no que fazerem, mostrar a grandeza do Deus que vos salvou. Assim, então, fica claro. São Paulo e São Tiago não estão em nenhum problema, porque se eu tenho a fé em Cristo, o meu modo de viver e as minhas obras devem corresponder a essa fé. E, infelizmente, no tempo atual, por ideologias frívolas, fúteis e infundadas, nós estamos vendo pessoas se degladiando e deixando de se comprometer com o bem comum simplesmente para defender os seus ideais, que justificam-se algumas vezes por uma mera observância de uma fé irresponsável com os outros e desenraizada na história. E outros tantos buscam uma justificativa simplesmente por aquilo que nós vamos fazer. Nós vamos salvar o mundo, mas nós podemos inclusive tentar salvar o mundo e ainda assim estragá-lo se não tivermos a dimensão daquilo que é o valor da vida humana. Me perdoem. Aliás, me perdoem não. Não é nem só a fé e nem só o que nós fazemos que salva. É Cristo. Se Ele não pauta a nossa história, tudo o que fizermos e tudo o que falarmos será vazio e sem sentido. Que o Senhor nosso Deus nos conduza para fazermos a vontade dEle e não a nossa. Tomar todo dia a nossa cruz e caminhar com Ele. E não querer que Ele caminhe conosco,
segundo os nossos moldes, segundo as nossas intenções e segundo os nossos interesses, mas que nós aprendamos dele como realmente viver o evangelho da vida e a vida eterna e plena que começa agora com cada pessoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Creio em Deus Pai, todo